queria te perguntar agora, em qual estágio da tua vida espiritual você se encontra? A vida espiritual tem estágios. Tem o primeiro, tem o segundo, tem vários estágios. Não sei se você já refletiu para tentar entender, perceber, descobrir qual é o estágio que você se encontra. Eu acho que a reflexão dessa manhã na palavra de Deus poderá nos ajudar um pouquinho a identificar aonde nós estamos espiritualmente. E eu tinha que pegar naturalmente e ocupar um personagem bíblico que pudesse nos trazer algumas experiências, né, para que nos ajudasse nessa reflexão e para que nós possamos chegar numa conclusão em que estágio nós nos encontramos, né? E Deus tocou o meu coração a respeito do apóstolo Pedro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler esse pequeno texto, depois nós vamos voltar para refletir sobre algumas coisas, algumas situações passadas antes desse momento. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, 33 e 34. 4 versículos. Amém? Amém. Todos acharam? Alguém não achou? Glória a Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de 3 vezes você me negará que me conhece. Quando nós chegamos nesse ponto, nesse momento dessa situação, Pedro já tinha uma história, já tinha uma caminhada com Jesus, né? Interessante que Pedro foi inicialmente chamado como discípulo, depois ele foi promovido a apóstolo, na carreira, né? Nós vemos que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38, estou só citando para você saber, Pedro teve a experiência da sogra dele curada de febre por Jesus. Ficou sabendo que, aliás, se alguém não sabia, eu queria dizer para você que Pedro tinha uma sogra porque ele era casado. E tem gente que pensa que Pedro não era casado, ele era casado, ele tinha sogra. Não conheço ninguém que tenha sogra sem ser casado. É o óbvio, né? Então, Pedro estava lá quando Jesus entrou na sua casa e inclinou-se sobre a sogra de Pedro, que estava ali deitada com uma febre, e ela foi curada da febre. E a palavra de Deus diz que depois de ela ser curada, ser restabelecida, ser fortalecida por Jesus, ela levantou e fazia o quê? Servia Jesus. Porque tem gente que recebe a bênção, é curada, é fortalecida e vai embora, né? Mas Pedro viveu essa experiência. Pedro conviveu com o Senhor Jesus durante 3 anos do seu ministério. E Pedro era um dos discípulos mais chegados, mais íntimos do Senhor. Eu acredito que ele tenha vivido experiências incríveis, e a Bíblia nos conta isso, né?
Ele estava na multiplicação dos pães, ele viu, ele contemplou, ele testemunhou, ele estava presente quando aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados. Ele viu paralíticos andarem, cegos enxergarem, ele viu endemoniados serem libertos pelo poder de Deus. Ele acompanhou todo o ministério de Jesus. Ele estava no barquinho quando veio aquela tempestade. Ele foi aquele que disse assim, viu quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, disse: opa, eu quero, posso encontrar contigo ao Senhor mesmo? E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e andou, deu alguns passos sobre a água. Depois ele olhou para a situação da tempestade, se assustou, faltou fé, ele foi naufragando. Ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus pegou ele pela mão, levantou. Então Pedro tem uma história muito boa de convivência com o Senhor Jesus. Eu coloquei algumas coisas, alguns momentos da vida e do ministério de Pedro junto de Jesus, né? O endemoniado gadareno, além da tempestade, a ressurreição da filha de Jairo, ele estava junto, ele acompanhou, ele viu, ele testemunhou tudo isso. A mulher do fluxo de sangue, talvez Pedro foi um daqueles que disse assim: Senhor, estão te apertando, como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Porque Jesus disse: de mim saiu o poder, porque a mulher tinha sido curada ao ter tocado Jesus. Jesus acompanhou tudo isso, muito mais. Você vai encontrar em Lucas capítulo 9, versículo 1, que Jesus deu para ele, como para os demais discípulos, virtude e poder sobre os demônios, e deu virtude para curar enfermidades. Ele recebeu de Jesus essa virtude e essa unção. Maravilhoso. Quem não gostaria de ter essas experiências com Jesus, ter vivido essas experiências, esses momentos? Jesus diz assim para você: estou te dando poder, virtude, para você curar enfermos, expulsar demônio. Ouvir isso dos lábios do Senhor Jesus, nós vemos, recebemos essa declaração do Senhor através da sua palavra que chega até nós, e nós sabemos que nós temos essa autoridade que Jesus nos concedeu para a sua igreja. Tem gente que tem medo de demônio. Você tem medo de demônio? Jesus tem um nome que é sobre todos os nomes. O diabo tem que se curvar diante do nome de Jesus Cristo. Diante do nome do Senhor Jesus se dobram os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Igreja, você tem poder, dependendo do estágio que você está, que nós não sabemos ainda, mas nós vamos descobrir até o final da palavra. Mas Pedro recebeu virtude, recebeu unção. Pedro estava tão próximo de Jesus, acompanhando tanto o Senhor, que certa vez Jesus perguntou: o que dizem as pessoas que eu sou? Que estão dizendo? Uns dizem que o Senhor é um grande profeta, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo outro. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne, nem o sangue, nem a tua sabedoria, nem a tua mente, nem a tua capacidade de compreensão que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas recebem entendimento intelectual, entendem muita coisa de forma intelectual, mas é diferente quando nós recebemos a revelação e entendimento ministrado pelo Espírito de Deus. Aí é perigoso também, porque o povo que não é, vendo você que é, começa a entender que você é meio doido da cabeça, porque você tem revelações que eles não têm. Porque o Espírito revela. Aliás, a pregação: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura. Mas é uma loucura, é uma bênção, é uma bênção. A loucura da pregação é uma maravilha, mas alguns não entendem, porque ainda não abriu o seu entendimento.
E chega passando por todas estas experiências. O apóstolo Pedro, ele estava tão convicto de tudo aquilo que ele viu, que ele participou, tudo aquilo que Jesus transmitiu através do seu ministério, que quando Jesus estava para ser preso e disse essas palavras do texto que nós lemos, que vocês acompanharam, que ele disse: Senhor Jesus, estou pronto a ir contigo preso até a morte, aonde for eu estou contigo. E Jesus disse: Pedro, o diabo pediu você para se andar, mas eu intercedi por você. Que interessante, né? O diabo não respeita quem conhece os milagres, quem conhece a palavra, ora, impõe as mãos, anda com Jesus, e mesmo assim o diabo se anda. Eu quero dizer para você que você não está esquecido pelo inimigo das nossas almas. Ele acompanha você atentamente. Você tem problemas, lutas, dificuldades, enfermidades, passa por situações difíceis. O diabo não esqueceu de você, não, nem de mim. O trabalho dele é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Agora, o inimigo das nossas almas, ele está atento, ele está buscando como um leão, bramando ao derredor, não é ao redor, é ao derredor, buscando a quem possa tragar. Nós vamos ver isso também. Então nós vemos que Pedro garante que ele está pronto aí com Jesus para a prisão, está pronto a morrer com ele. Jesus diz: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai negar, você vai dizer que não me conhece, por 3 vezes você vai fazer isso. Pedro disse: que é isso, Senhor? Só que depois dessa conversa, desse momento, Jesus foi para a oração, foi para o joelho dobrado e disse: Pedro, vamos comigo. Chamou Pedro para orar com ele, e o Pedro que ia para a prisão, ia para a morte, foi dormir. Foi dormir. A Bíblia diz que quando Jesus orava, convidou eles para virem orar com eles, e quando voltou, seus discípulos estavam dormindo. E olha, o apóstolo Pedro, ele já não era mais discípulo, ele é apóstolo, tinha sido promovido, ele tinha até a credencial dele. Esse negócio de credencial é importante, né? Eu já fui pastor que dava carteirado, eu sou pastor. Agora não sou mais. Agora sou um humilde servo de Deus, sou uma ovelhinha de Jesus, que é mais importante. Mas Pedro, veja que coisa interessante. Jesus previu que Pedro ia negá-lo naquela situação em que ele seria preso. Por que ele ia negar? Alguma coisa não estava correndo bem, porque Jesus foi para a oração. Senhor Jesus, Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele sabia o que ele tinha que passar, o que ele ia enfrentar, e ele sabia que ele precisava estar fortalecido pelo poder da oração. Ele foi orar, e a Bíblia diz que ele orava em tal intensidade, com tal profundidade, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que chegavam ao chão. Mas seus discípulos dormiam. Pedro dormiu, ele descansou. Há uma grande diferença entre pretender fazer e fazer realmente. Há uma grande diferença entre os sentimentos que nós temos. Eu tenho uma vontade de ser santo, eu tenho uma vontade de ser consagrado, eu tenho um desejo de ser santificado, eu tenho o desejo de ter uma vida de oração intensa, forte, constante, contínua. Será que eu consigo? Como Pedro agiu na prisão de Jesus? Nós sabemos. Nós temos compreensão, irmãos, clara do momento atual. Eu, infelizmente, não tenho acompanhado as ministrações pela internet das terças-feiras, que eu lamento muito, porque eu sei que tem muita coisa boa. O Davi sempre
entra em contato comigo, meu filho, o senhor perdeu, pai, o senhor perdeu. Eu digo, eu sei. Aonde o pastor Haroldo está ministrando, os acontecimentos atuais e acontecimentos que estão por vir, tudo isso está sendo falado, não é, pastor? Para que você tenha consciência do momento que nós estamos vivendo. Será que você tem consciência de tudo que está acontecendo, como estão as coisas, como está o andamento das coisas? Será que você percebe? Ou está tudo bem, está tudo ótimo, oh, Jesus é bom, que alegria, estamos esperando Jesus voltar. Será que você tem consciência do andamento das coisas? Eu queria lembrar uma passagem da minha vida que eu acho que pode exemplificar um pouquinho o que nós estamos querendo dizer. Aos 18 anos eu fui convocado para servir as Forças Armadas e eu fui servir na aeronáutica, na base aérea de Cumbica. Isso era o ano de 1964. Vocês nem tinham nascido. Aí nós fomos para o quartel e era tudo uma novidade. Aquilo parecia uma academia. Hoje eu vejo o pessoal ir para a academia, levantar peso, malhar e tal. E aquilo era um divertimento para nós. Nós recebemos uma farda bonita, a gente fazia a ordem unida, que era aprender a marchar, para um lado, esquerda, direita, volver, meia volta, volver, toda aquela coiseira, da continência, que é a saudação militar, que se divide em 3 estágios, gesto, atitude, gesto e duração. A continência, a saudação militar. E tudo era uma novidade para nós. A gente fazia aquela ordem unida, fazia uma série de exercícios, uma série de coisas, dava uma fome, que quando tocava a corneta para a hora do rancho, era um desespero. Era 500, 600, 700 soldados, elemento faminto, correndo tudo para chegar primeiro, lá onde tinha o refeitório. E aquilo era uma festa. Foi muito gostoso, a gente se divertia, a gente curtia. Tinha tudo, tinha coisas interessantes lá, porque alguns foram designados para ser bombeiro, tinha carro de bombeiro, tinha carro de lixeiro, tinha escritório, cada um pegou uma função, né? E eu me lembro que quando o comandante perguntou, você trabalhava o que na vida civil? Eu trabalhava com um escritório, Telex, que tinha naquela época. Ele disse, que bom. Você estudou até que ano? Eu fiz o ginásio completo e tal. Ele disse assim, tá bom, aqui você vai ser limpador de banheiro. E eu fui aprendendo algumas coisas, né? Aliás, me ensinou muitas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês, que naquele momento, num primeiro momento, tudo aquilo era uma grande alegria, era uma grande festa. E a gente carregava fuzil, fazia, marchava, a vida nossa era essa, mas era um divertimento, era uma alegria, era uma novidade na nossa vida. 18 aninhos, era uma bênção. Mas uma noite de 1964, nós fomos acordados na madrugada, e nós que nunca tínhamos colocado uma munição real no fuzil, só munição de festim, né, que é aquela que não tem projétil. E nós fomos reunidos no pátio e fomos informados que uma situação política no país muito grave estava acontecendo. E pela primeira vez nós recebemos metralhadoras que nós já conhecíamos, porque treinávamos, sabíamos lidar com elas, mas nunca tínhamos usado uma municiada. E nos foram entregues munições reais. E em determinadas situações ali, postos que nós ficamos, foi dada uma ordem por escrito e cantada em boletim, que era alguma coisa diferente acontecesse, uma tentativa de invasão no quartel, deveríamos atirar para matar. E aquilo foi uma coisa que nos fez tremer, porque nunca pensamos em apontar uma daquelas armas que para nós era mais como um halteres para carregar, dar músculo, e agora era uma arma que a gente entendia que era para tirar a vida de pessoas. E nós então
percebemos naquele momento que nós estávamos diante de uma situação muito grave e que exigia de nós um comportamento. Todo o treinamento que a gente recebeu como uma brincadeira, agora nós vimos que não era uma brincadeira, era um momento sério que nós estávamos vivendo e estávamos enfrentando, e tínhamos que entender isso. E nós participamos de várias reuniões com coronéis, com aqueles militares de alta patente, nos orientando e dizendo o que estava acontecendo. Por que eu estou contando isso para você, dentro dessa ministração, dentro dessa pregação? Porque muitos entram na vida espiritual, nos caminhos de Deus, com a alegria de conhecer Jesus, está tudo bonito, Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, mas nós temos que atentar que de repente chegamos num momento de seriedade. A munição tem que ser real. Você não pode ter bala de festim, espiritualmente falando, para entrar nessa batalha. Você tem que estar armado realmente contra o diabo, porque agora a batalha está começando e eu não sei se você está entendendo isso. Pedro, diante daquela situação, quando Jesus foi preso, ele se acovardou. Ele conhecia os milagres de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, ele reconheceu tudo, ele teve uma experiência, ele vivenciou os milagres, ele mesmo recebeu do próprio Jesus unção, poder e autoridade para curar, para libertar. Mas agora ele naufragava diante daquele momento em que Jesus era preso, ele naufragou. Quando disseram, você é um deles, ele disse, eu não conheço esse homem, não sei nem quem é. Negou, chegou a falar bobagens, usar impropérios para dizer que ele, não sou, não faço parte desse grupo, não sei quem é. Negou literalmente porque ele não teve força. Muitos de nós, eu já vi alguns crentes dizerem, que se vier a perseguição, se vier o anticristo, pode pôr um revólver na minha testa, pode fazer, pode acontecer. Uma coisa é dizer, e outra coisa é estar preparado para fazer, para agir. Eu tenho certeza que para qualquer um de nós, como nós sabemos que já houve casos no passado e até atualmente, eu vi um vídeo, agora esses dias meu filho me mostrou, eu fiquei chocado, lá naqueles países, no Afeganistão, uma mulher foi parada na rua, não sei se ela é cristã, né, Davi? E cercam ela, encostam um revólver na cabeça dela, uma senhora, e atiram, e o corpo daquela mulher cai ali no meio da rua. Você sabe de pessoas, isso nós vimos na época do nazismo também, se você confessar que você é cristão, que você é crente, teu filho morre aqui na tua frente para você ver. Será que nós estamos preparados para enfrentar coisas desse tipo? Nós podemos até dizer que estamos, mas nós sabemos que não estamos. Nós sabemos que não estamos. Eu confesso para você que eu não teria, talvez, essa força para enfrentar uma situação dessa. Mas Jesus morreu crucificado, ressuscitou. Como ele predisse, é o terceiro dia. Aí entra uma outra história, na vida de Pedro. Jesus disse assim, para ele, para os demais, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja precisa ser revestida de poder. A igreja estava reunida naquele cenáculo, naquele local, estavam ali aquelas pessoas orando, buscando o poder de Deus, clamando ao Senhor. Quando veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu aquela casa de poder e de virtude, viram-se como línguas de fogo pairando sobre a cabeça de cada um. E eles falavam em diversas línguas de diversas nacionalidades. E Pedro estava no meio.
E pessoas disseram, esse pessoal está tudo louco, está tudo bêbado, olha aí, o que está acontecendo? Aí Pedro, não no primeiro estágio, mas no segundo estágio, porque ele permaneceu em Jerusalém, e ele estava revestido de poder. Ele foi o primeiro que se levantou e disse, não, eles não estão embriagados, mas isso é o que foi predito pelo profeta, que haveria de acontecer. Era o dia de Pentecostes. Ali já não era o mesmo Pedro, ali era um Pedro no seu segundo estágio, numa segunda etapa, porque agora ele estava cheio do poder de Deus. Um Pedro que orava, que buscava a presença do Senhor. Tudo era diferente, porque a presença de Deus foi diferenciada naquele dia na vida daqueles homens. A igreja crescia abençoadamente. Pedro fez um discurso e ganhou 3.000 almas para Jesus. Que unção, que virtude, que poder, que graça! Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Aquele Pedro que subiu as escadarias do templo chamada Formosa, tinha um coxo, e aquele coxo pediu uma esmola para Pedro. E Pedro, que não era mentiroso, olhou para aquele coxo e disse assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, não tenho talão de cheque, não tenho pix, não tenho nada. Mas aquilo que eu tenho, sabe por quê? Porque ele tinha sido ungido, visitado pelo poder do Espírito Santo. Ele ficou em Jerusalém até ser revestido do poder de Deus. Aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Coxo, levanta e anda. E aquele homem saltou, começou a andar de um lado para o outro e foi curado. Pedro, que agora fala diante do Sinédrio. Pedro é outro, foi preso, foi encarcerado, foi algemado. Deus manda um anjo vir soltar Pedro. Eu já disse isso uma vez, vou repetir. Hoje tem cidadão que, se for preso no meio evangélico, Deus manda um anjo para deixar ele preso lá, não deixa sair não. Garantir que fica confinado, porque ele fora é perigoso. Mas para Pedro, Deus mandou um anjo para soltá-lo. A coisa era séria. Lidar com gente ungida por Deus, a coisa é séria. O pessoal vendia propriedade, seus bens, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Aí um casalzinho bacana chamado Ananias e Safira, que estavam no primeiro estágio ainda, não estavam no segundo, eles combinaram, marido e mulher, disse assim, olha, nós vendemos por tanto, mas não vamos dizer que nós vendemos por tanto, vamos dizer que nós vendemos por menos, para a gente reter um pouquinho do dinheiro, para ficar aqui por nós. Mas misericórdia, para que isso? Não era simplesmente chegar, nós vendemos por tanto, estamos entregando o que sobrou, é isso aqui que... Não, foram mentir para um homem cheio do Espírito Santo. Caiu morto o homem primeiro e depois a mulher morreu, porque Deus tirou a vida deles que mentiram. Porque Pedro disse, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Quando a igreja está cheia de poder, cheia de virtude, cheia de unção, a presença não é de um homem, de uma mulher, a presença é do Espírito Santo de Deus. Tema ao Senhor. Eu tenho um recado de Deus para você nesta manhã. Está faltando tempo de oração na tua vida. Está faltando tempo de oração. Deus mandou dizer isso para você. Está faltando tempo de oração na sua vida. Eu estou dizendo isso em nome de Jesus e na minha vida também. Porque quem recebe a palavra primeiro é o que está pregando o Evangelho. Eu já tive um ministério como pastor muito ativo, e eu sei o que é a vida de um pastor.
compra isso, compra aquilo, visita, vai na loja, levanta orçamento, faz para cá, faz para lá, corre de um lado, corre do outro, arruma aqui, conserta ali, precisa ver aquilo, precisa ver o obreiro. Não tem tempo para orar. Pastor Haroldo, pelo amor de Deus, tenha tempo para orar. Tenha tempo para orar, pastora. Vocês são bênção na nossa vida. Tenham tempo de oração. Quanto mais, melhor. Eu não estou criticando ninguém. Eu estou transmitindo um recado de Deus. Eu sei que tem irmãos que gostam de futebol. Eu gosto também. E nós somos capazes de ficar ali aqueles 90 minutos grudados na televisão assistindo um futebol. Mas eu duvido um pouquinho que a maioria passe 90 minutos de joelho em oração diante de Deus. Você quer ter uma vida de segundo estágio, de experiência, de poder, de unção real? Tenha vida de oração. Pague tempo de oração. Esse livro que a pastora acabou de dar, nosso irmão Lucas, Heróis da Fé, foi um dos primeiros livros que eu li na minha conversão. Agora eu passei para o meu filho Davi. Já perguntei para ele: já leu? Já leu? Os caras não têm tempo nem para ler o livro. Homens que andavam pela rua e as pessoas iam se convertendo só de olhar para a cara do cidadão. Era tanta unção, tanto poder, tanto brilho, tanta virtude espiritual, que as pessoas se convertiam só de olhar para o rosto, para o semblante de um homem de Deus. Aonde existe isso hoje? O cara entrou numa fábrica, todo mundo começou a se converter. O dono da fábrica disse assim: prega o evangelho para esse pessoal. Homens missionários que enfrentaram lutas, que deram as suas vidas. Poder da oração. Irmãos, nós estamos orando pouco. Nós temos uma facilidade grande de orar na igreja. O ambiente proporciona isso. Nós gostamos, temos até uma certa vaidade. Se não tomar cuidado, nós ficamos vaidosos, porque oramos, porque temos palavra de oração. Mas sabe qual é a oração melhor? É aquela em que você, na sua casa, você entra no seu quarto, tranca a porta, derrama a sua alma, chora na presença de Deus, chora por aquela vida, por aquele seu parente, seu amigo, seu conhecido, aquela pessoa que precisa se converter, que está com o coração endurecido, por aquele marido com o coração de bronze. Como é difícil ganhar uma alma para Jesus. Quer que eu diga uma coisa para você? Lá onde eu estou, na cidade onde eu estou vivendo, eu tenho visto vidas destruídas, famílias destruídas, pessoas que um dia trilharam os caminhos do Senhor, crentes conhecidos no caminho do Senhor, abatidos, desanimados. Sabe por quê? Se você não orar, a batalha se trava aqui, é mental. O diabo começa a trazer ataques. Sabe como é que se divide os casais? Separações, às vezes por uma coisa boba, ínfima, uma coisa tola. A esposa diz alguma coisa, o marido diz alguma coisa, o diabo já... Está vendo o que ela fez? Você toma cuidado, está querendo mandar em você. O marido falou alguma coisa: olha o jeito que ele está te tratando, para que você aguenta esse cara? Se você estiver na oração, você vai identificar esse ataque. Você vai identificar esse ataque, você vai identificar essa voz maligna. Se você não estiver em vida de oração, você recebe aquela seta. É verdade, esse cara aí já não é mais o mesmo que eu casei, que eu conheci. Quando você vê, seu coração está contaminado de ideias e imaginações. Por isso que nós temos que ter entendimento. A oração, a unção, o poder da oração, tempo de oração, blinda você contra esses ataques do diabo.
não é só no físico, na enfermidade, na doença, na fraqueza material, na mente. O diabo, às vezes, sabe o que o diabo fala para mim? Às vezes eu estou assim, pensando em nada. Vem aquela voz e diz assim para mim: você acredita mesmo nessa história de céu? Você está para partir, meu companheiro. Você vai morrer, você tem certeza desse Jesus? Você acredita mesmo? Sabe, o diabo fica futucando para ver se encontra uma brecha para entrar. A pessoa sente uma dor, ouve uma voz: isso é um câncer. Esse calombo que você está sentindo é um tumor. E tem gente que aceita, compra essa ideia, recebe essas influências malignas. Em nome de Jesus, lute em oração, tenha vida de oração, receba o poder de Deus. Eu não sei qual é o estágio que você está. Não sei se você é discípulo, não sei se você é apóstolo, ou não sei se você é aquele que está e tem ficado em Jerusalém e tem sido revestido do alto. Mas eu quero te fazer um convite. Eu vou te dar 1 minuto para você, daqui a pouquinho, inclinar a sua cabeça. Só você pode dizer se você já passou pelo Pentecoste, se você está no poder mesmo daquele Pedro, que até a sombra dele tinha virtude, tinha unção, onde ele passava em cima de um enfermo, curava o enfermo. Ó, que bênção! Pentecostes é uma bênção. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse Jerusalém é o tempo de oração. É o tempo de oração que Deus está te cobrando. Ele está te dizendo: ficar em Jerusalém. Se tem alguém ainda que não ficou e está querendo ficar, se tem alguém que ainda não ficou e está precisando ficar em Jerusalém, quer passar por essa experiência para ter um estágio diferente, segundo estágio, segunda etapa, cheia de poder, cheia de virtude. Se você quer assumir um compromisso com Deus, não é comigo, de dizer: Senhor, eu quero dar mais tempo de oração, eu quero ficar em Jerusalém, eu quero ser cheio do teu poder, então convido você a levantar do seu lugar e vir aqui à frente.